Batalhão do Gatilho. O 7º Batalhão da Polícia Militar em São Gonçalo é o que mais mata no estado do Rio de Janeiro. No dia dos 10 anos da morte da juíza Patrícia Scioli, essa constatação fica ainda mais triste. E pasmem, mesmo preso, um dos policiais que matou a juíza cursa medicina, mesma profissão escolhida por uma das filhas da juíza. Vamos ver agora na reportagem que nós preparamos para você. Olha aí. De dentro da unidade de polícia prisional em Niterói, o tenente Daniel Benites pode estar cursando medicina. Ele foi aprovado na Unirio no 2º semestre do ano passado. Antes, Benites tentou cursar pela UFRJ de Macaé, mas foi recusado. Benites, que foi condenado como um dos executores da juíza Patrícia Scioli, quer se formar na mesma profissão de uma das filhas da magistrada. A caçula Maria Eduarda é estudante de medicina. A irmã dela, Ana Clara, e o irmão Mike são estudantes de direito. Ana Clara pretende seguir os passos da mãe e ser juíza. Todos os 3 filhos de Patrícia Scioli, que ficaram órfãos cedo depois do assassinato brutal da mãe, buscam viver a ideologia de justiça e amor que aprenderam com ela. A principal coisa que minha mãe me ensinou foi igualdade, foi justiça, foi lutar por quem não tem voz. Não é só porque a gente tem privilégio de poder estar numa situação socioeconômica melhor que a gente não tem que lutar por todo mundo, por uma igualdade. Então assim, eu decidi fazer medicina, minha irmã e meu irmão fazem direito, eles vão ter muito mais contato com isso do que eu, mas dentro da minha área eu vou tentar da melhor forma possível levar apoio, levar saúde para quem não pode, para quem não consegue, para quem não tem acesso. Uma das bandeiras de Patrícia Scioli era lutar contra o abuso de autoridade e o auto de resistência. Mas os sonhos da juíza ainda estão longe de se tornar realidade. Nesses 10 anos após o assassinato dela, o 7º Batalhão, o mesmo que todos os PMs que a mataram pertenciam, se tornou campeão em mortes por intervenção policial. Ela foi assassinada exatamente porque estava combatendo os autos de resistência forjados em São Gonçalo. Muito triste por ver a falta que o trabalho dela faz. Se a gente pegar o 1º semestre de 2011, a quantidade de mortes por intervenção policial e comparar com o 1º semestre desse ano, a gente vê que os números quase se multiplicaram por 10 em São Gonçalo. De acordo com dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, desde que Patrícia Scioli morreu, a área do 7º Batalhão foi a que mais registrou mortes por policiais em todo o estado do Rio. Foram 1.099 mortes por intervenção policial, de setembro de 2011 até junho de 2021. Os autos de resistência voltaram a crescer na região a partir de 2013 e dispararam em 2014. Só diminuíram um pouco no ano passado, durante a pandemia. Mesmo assim, o número é assustador. Em 2020, 199 pessoas foram mortas pela polícia naquela região. 10 vezes mais do que registrou há 10 anos, antes da morte da juíza. A gente espera que o Estado reaja, que o Estado controle essa violência e que haja para evitar que as milícias tomem conta, não só de São Gonçalo, mas de todo o nosso Estado. A juíza Patrícia Scioli foi morta no dia 11 de agosto de 2011, com 21 tiros, quando chegava em casa em Piratininga, na região oceânica de Niterói. 11 PMs também foram condenados, com penas que chegaram a 36 anos de prisão, por homicídio e formação de quadrilha. Os praças foram expulsos da corporação, mas o tenente Daniel Benites e o coronel Cláudio Luiz de Oliveira, mandante do crime, continuam na PM. Mesmo condenados em segunda instância, os dois recebem até salários. O tenente Daniel Benites ganha R$10 mil por mês e o coronel Cláudio, que comandava o batalhão de São Gonçalo na época do crime, ganha quase R$40 mil brutos. Você pegar, o soldo, o salário deles nesse período de 10 anos, você vai ver que a gente vai chegar a um valor absurdo, astronômico, mais de R$2 milhões. Para a família, só resta pedir por justiça
e lutar para que as causas de Patrícia Scioli não sejam esquecidas. A juíza Linha Dura era também muito carinhosa, como revela esse vídeo de 1991. Patrícia tinha um sonho. Queria uma sociedade mais justa e feliz. Sonhos que hoje filhos, parentes e amigos da juíza tentam perpetuar. 10 anos sem ela é muito triste, sem aquele sorriso lindo que alegrava toda a família, que alegrava a alma. Podem ter matado ela, mas é aquela ideia. Não se mata a pessoa, mas não se mata a ideologia, não se mata a vontade, não se mata, pelo contrário, só fortificou. Nós pedimos nota para a Polícia Militar sobre o número expressivo de auto de resistência do batalhão de São Gonçalo, mas ainda não tivemos resposta. A Unirio disse que o aluno Daniel Benites está regularmente matriculado no curso de medicina desde o ano passado e vem assistindo aula online. Por isso que eu vou agora a Niterói conversar ao vivo com o repórter Fabiano Martinez. Está acontecendo nesse momento um ato ali do pessoal da ONG Rio de Paz e ele está ao lado da filha da juíza, a Maria Eduarda, que também está cursando medicina. Fabiano, meu amigo, é com você. Oi, Caio, eu estou aqui na praia de Caraí, junto à árvore e à placa em homenagens à juíza Patrícia Scioli. Aqui também está acontecendo um ato da ONG Rio de Paz. Foram colocadas 21 rosas envolvidas em bandeiras do Brasil, simbolizando os 21 tiros que foram dados na juíza Patrícia Scioli. Aqui também eu estou com a Maria Eduarda, que é a filha mais nova da magistrada e que cursa Direito. Maria Eduarda, eu vou fazer uma pergunta muito direta para você. Imagino que esse momento seja um momento de dor, né, e de tristeza, né, pelos 10 anos da morte da sua mãe. Mas eu queria saber como é que você vê o Tenente Benites, um dos assassinos da sua mãe, cursando medicina, o mesmo curso que você faz, podendo ser aí daqui a pouco um colega seu de trabalho. Eu fico um pouco revoltada com essa situação. Eu passei para medicina, foi muito suor, e eu fico um pouco chateada, incomodada de poder encontrar com esse cara, que ele assassinato da minha mãe, ele matou a minha mãe, ele destruiu uma vida. Como que esse cara agora quer salvar vidas? Como é que ele vai fazer medicina? E esse não foi nem o primeiro caso que ele estava sendo acusado de assassinato. E aí eu tenho que conviver com ele na minha profissão, possivelmente encontrar com ele em determinados locais. Eu fico assim, revoltada. Foi um momento de muita dor, um momento de muita angústia quando a minha família descobriu. A gente ficou muito desapontado e a gente espera que isso não continue, assim. Olha, Maria Eduarda... Caio, a Maria Eduarda te ouve, se quiser fazer Maria uma pergunta. Eduarda, primeiro, meus sentimentos para você. Eu me lembro que há 10 anos eu trabalhava na Rede TV e fui um dos primeiros repórteres a chegar na porta da sua casa e vi aquela cena que acabou com a minha madrugada, né? E no momento que a gente ficou sabendo do assassinato de uma juíza com aquela quantidade de tiros, aquilo já preocupava a gente pelo que aconteceu. E quando veio a informação, sabe, Maria Eduarda, de que policiais militares estavam envolvidos no assassinato da sua mãe, eu acho que isso marcou muito a situação e deixou a gente ainda mais enfurecido. Mas sabe o que me chama a atenção, Maria Eduarda? São que os praças, como a gente fala, soldado, cabo, enfim, esses já saíram da corporação. Agora, eu queria saber por que coronel oficial continua ainda ali, recebendo dinheiro que sai do nosso bolso, automaticamente, sendo acusado de tudo isso que aconteceu. Isso também te dá uma revolta, Maria Eduarda, em saber que aqueles que eram para nos proteger montaram todo um esquema para tirar a vida da sua mãe, uma juíza que era respeitada e que cumpria a lei na região de São Gonçalo? Com certeza. A família está assim, indignada, a gente está revoltado, a gente não consegue acreditar que o Estado ainda não tenha expulsado esses caras. Hoje em dia, esses caras são policiais militares, eles podem dizer que a função deles é proteger. Como que alguém chega na minha casa de madrugada, dá 21 tiros no carro da minha mãe, comigo e com a minha irmã dentro de casa? E essa pessoa pode ser considerada policial militar? Eles perseguiram a minha mãe por 2 cidades, eles saíram do fórum junto com a minha mãe. Não foi um crime de violência e emoção, foi um crime premeditado.
Esses caras decidiram acabar com a vida da minha mãe de uma maneira brutal. E eles são policiais militares. Eles recebem quase 50 mil reais durante 10 anos. Isso é revoltante. Nossa, a família está assim, completamente desolada. A gente exige justiça. Olha, Maria Eduarda, a sua revolta é a minha revolta e com certeza a revolta de muita gente que está assistindo o SBT Rio nesse momento e que acaba lembrando desse crime que foi brutal. O Fabiano Martinez está do seu lado, eu vou voltar com ele, até porque você está com o pessoal da ONG Rio de Paz, porque a gente fala, né, ô Fabiano, a morte da juíza aconteceu, a gente esperava que automaticamente a violência pudesse diminuir, né, a criminalidade pudesse parar e a polícia parasse de matar naquela região, só que não é isso que a gente está vendo aí, não é isso, Fabiano? Exatamente, né, Caio? É isso que a gente esperava, mas foi exatamente o contrário que aconteceu. É sobre isso que eu vou conversar agora com o Antônio Carlos, que é coordenador da ONG Rio de Paz e que organizou esse ato aqui hoje em homenagem à juíza Patrícia Scioli. 10 anos depois, o batalhão de São Gonçalo, o 7º batalhão de onde saíram os PMs que assassinaram a magistrada, é campeão de autos de resistência, né? Como é que você vê isso? Nós não poderíamos imaginar 10 anos atrás que estaríamos vivenciando o que hoje vivenciamos no Brasil. Aquele que ocupa o mais alto posto da República, celebrando memória de torturador, fomentando golpe militar e estimulando a prática de abuso de autoridade. Uma vereadora assassinada no Rio de Janeiro e autos de resistência crescendo no Rio de Janeiro. Mais um motivo para nós estarmos aqui, porque a Patrícia Scioli foi assassinada em razão do seu combate destemido, independente à prática de abuso de autoridade. Vale a pena enfatizar um fato: 100 brasileiros e brasileiras, com essa coragem, com esse compromisso com a defesa dos direitos humanos, com a Constituição Federal, a República está perdida. 10 anos depois, não deveria ser exatamente o contrário? Esse tipo de auto de resistência, esse tipo de conduta dentro da Polícia Militar, dentro do 7º Batalhão, deveria ter diminuído, Antônio Carlos? Só ocorre porque parte da sociedade aplaude. Esse é um fato. O que aconteceu de 2018 para cá nesse país mostra que a cultura brasileira sofre de um déficit do ponto de vista do processo civilizatório. Tem que ser afirmado: no Brasil, a vida humana não tem valor. E essa prática criminosa só tem o aplauso da sociedade enquanto que um parente seu não tem a vida interrompida por aquele que é bancado pelo Estado para nos defender e não para o arrepio da lei interromper vidas. Tal como aconteceu com a vida da Patrícia Scioli, que deixou um fosso no município de São Gonçalo, um vazio, uma vez que ela era a voz daqueles que estão sujeitos a essa prática criminosa, que gritam e não são ouvidos. Agora, Antônio Carlos, são 21 rosas envolvidas em bandeiras do Brasil. Qual o significado disso? Foram 21 tiros na nossa democracia. Essa data era para ter sido objeto de comoção popular. 21 tiros, aqueles homens simplesmente olharam para a juíza Patrícia e disseram o seguinte: olha, não é do nosso interesse que ela continue atuando, sabe? Porque quem manda aqui somos nós, então vamos matá-la. Agora, como que um cidadão assiste uma barbárie como essa de modo, sabe, impassível? E nas nações livres e desenvolvidas, as pessoas estariam nas ruas protestando e exigindo justiça. Você ouviu agora o depoimento dessa menina, de dizer: olha, minha mãe foi assassinada na porta da minha casa, eu e minha irmã, 2 crianças dentro de casa, e agora a gente toma conhecimento que 2 dos homicidas continuam recebendo o salário da Polícia Militar, e um deles um salário de 40 mil reais por mês. Isso é um escárnio. Muito obrigado, Antônio Carlos. Caio, é com você. Eu acho até, Fabiano, sabe que hoje deveria ter mobilização no país inteiro, porque essa juíza, ela combatia os crimes que aconteciam, principalmente lá em São Gonçalo.
e muitos deles cometidos, infelizmente, por maus policiais. Eu vou agora, via Skype, conversar com Michel Misse, sociólogo e professor da UFRJ. Professor, como é que o senhor vai? Tudo bem? Boa tarde para o senhor. O senhor que é um especialista aí, também investigar essa questão dos crimes de milicianos e a forma de agir desses policiais que foram condenados também levava a crer que era uma atitude meio que de miliciana naquela região. Parecia isso para o senhor também? Tudo indica que sim. Mas, na verdade, esses problemas já vêm se acumulando há muitos e muitos anos, há décadas. E nós apontamos essas questões em trabalhos publicados, mostrando a inutilidade do ponto de vista da eficiência policial, do volume de mortes provocadas em operações policiais. E não adianta nada, porque tudo continua e piorando cada vez mais. Vejam aí os dados, 1.099 mortes provocadas pela polícia somente no 10º Batalhão da Polícia Militar, que atua na área de São Gonçalo, a área onde a eminente juíza foi assassinada. O problema é gravíssimo e realmente é preciso que parte da população que apoia esse tipo de atividade, que apoia esse tipo de crime, seja alertada. Ela está errada. A polícia está errada quando age dessa maneira. É inútil esse tipo de operações policiais. Não servem para nada, a não ser para matar pessoas, não serve para absolutamente nada. Isso não é uma atividade competente da polícia. Isso é uma atividade inócua, inútil, e que provoca mortes desnecessárias, muitas vezes de pequenos criminosos que não precisariam perder a sua vida. Então, é essa que é a questão. Né? E essa questão que nós, há mais de 10 anos, estamos batendo nessa tecla, ela continua e continua, inclusive durante a pandemia, contra a determinação do Supremo Tribunal Federal. Professor Michel Misse, com a gente aqui, obrigado pelo seu esclarecimento aqui no SBT Rio, porque esses maus policiais não têm de estar dentro da corporação. Até uma próxima do senhor com a gente aqui.